pessoas que são viciadas em roubar a sua energia, o seu tempo, e você vai permitir que esse tipo de pessoa te invada desse jeito? Invada a sua saúde, o seu tempo, o seu bem-estar? Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, sobrecarregada por aceitar tudo que te pedem, né? E muitas vezes vê as pessoas, né, abusando dessa sua boa vontade, dessa sua educação, né? E quantas vezes você já se viu ali cansado, exausto, e já disse sim, quando muitas vezes o não gritava, gritava, se esperneava dentro de você, mas você não conseguia falar. Não tem jeito. É necessário parar, refletir, olhar para a gente, olhar toda a energia, todo o sentimento, dor, tempo, gente. Tempo é precioso, sabe? Tudo isso que aquele sim que você muitas vezes fala está roubando de você. Então, o sim que você fala está roubando a sua paz? O sim que você fala, muitas vezes ali com tanto carinho, ou com tanta ingenuidade, ou com a obediência mesmo na obrigação, aquele sim está roubando a sua paz? Está roubando o seu tempo? Está tirando você do seu propósito? Está roubando a sua alegria? Então, nós fomos bombardeados desde nossa infância a dizer sim, né? Por conta de crenças, de educação, de religião, né? O estar sempre ali para o próximo, dizer sim, ser boazinha. Tem que ser a pessoa boazinha, senão você não vai para o céu, né? Senão as pessoas não vão gostar de você, você tem que ser obediente, né? Você tem que ser quietinha, né? Baixar sempre a cabeça, né? Olhar para você, ter tempo de qualidade para você, não, isso é egoísmo. É isso. É isso. E sabe o que acontece quando a gente aprende a dizer não? Você valoriza o seu tempo, você aprende a valorizar a sua energia, a focar nos seus projetos, a focar no que realmente interessa, sabe? E faz você progredir, você crescer, você ganhar. A sua energia ela não vai para saco sem fundo. A sua energia não está indo para pessoas que querem ali o seu tempo, fala, fala, fala. Mas enfim, é sempre a mesma coisa. São pessoas que são viciadas em roubar a sua energia, o seu tempo, né? Então você melhora a sua produtividade e foca em tarefas que realmente importam para a sua vida, para a vida das pessoas que você realmente se importa. Isso faz com que você fortaleça os seus relacionamentos que são verdadeiros, que são autênticos, que não são pessoas que querem lhe sugar, que querem a sua submissão, que querem você de cabeça baixa. São pessoas que te entendem, que compreendem, que respeitam o seu tempo, a sua energia, a sua fala, o seu ouvido. Quando você aprende a dizer não, você aprende a cuidar da sua saúde mental, você aprende a cuidar da sua saúde emocional e você vai ter menos estresse. Qual é a sombra que te faz ser tão permissiva? Foi uma educação? Foi um trauma? Medo de perder? São medos? Culpa? Então é necessário que a gente olhe para a gente, para identificar isso. Quando você aprende a dizer não, você também ensina os outros a terem responsabilidade, né? Porque você não tem que estar ali à disposição deles, né? Não tem que estar fazendo o trabalho dele por eles. Não tem que estar ali sempre disposta a vida inteira para tudo que você está fazendo para dar o colo, para dar o ouvido. Então você ensina a responsabilidade. Não, eu não tenho tempo. Não, você precisa fazer isso sozinho. Você ensina as pessoas a terem responsabilidade e dá limite, né? Você aprende a marcar ali o seu território e o limite. Não entregue o seu tesouro de bandeja, que é o seu tempo, que é a sua saúde emocional, mental, né? Que abre mão de fazer o que você quer, de estar com as pessoas que você gosta, para poder satisfazer a vontade daquela pessoa que, ai,
preciso que você vá comigo, eu preciso que você faça isso. Então, se você está aprendendo, comece assim, respire e diga, eu vou pensar. E depois você responde. É assim que a gente começa a colocar limites, né? A delimitar o espaço, até onde as pessoas podem ir. Mas sempre vão ter pessoas que não vão respeitar, que vão insistir. Que você pode dizer, eu tô doente. E ela vai dizer, toma um remédio e vem, amiga. Tá todo mundo aqui esperando por você. Tem gente que é assim. E você vai permitir que esse tipo de pessoa te invada desse jeito? Invada a sua saúde, o seu tempo, o seu bem-estar? Por medo de dizer não? Pense sobre isso. O quanto dizer não te apavora, te traz medo. Medo de perder o quê? Uma amizade dessa, que não respeita o seu espaço, né? Então, quantas vezes eu achei que a minha capacidade de estar sempre à disposição, né? Sempre ajudando todo mundo, era uma qualidade. Eu estava sempre ali, presente, né, disposta, mesmo precisando estudar, trabalhar, cuidar das minhas coisas, né, com o tempo apertado, eu estava ali sempre disposta e eu achava que isso era virtude. Não é virtude, gente. É passar por cima da gente. Não é. Não existe virtude quando você se sacrifica dia após dia para poder suprir as exigências dos outros. Tem gente que não aceita o seu não. Tem gente que está na cara, ela vê que você está ocupada, ela vê que você está com os problemas, mas ela quer que você pare tudo para ouvir ela, sabe? Porque a dor dela, o tempo dela, a necessidade dela é maior que a sua, né? E quantas vezes você está ali sofrendo em silêncio, resiliente, segurando sua dor, segurando sua onda, na sua luta, na sua labuta, né? Sem falar nada. E a pessoa acha que a dor dela é a maior, que precisa ser ouvida agora, ser servida agora. Isso acontece, gente, em todos os âmbitos de nossas vidas. Não tenha medo de perder. Conselho, caso vocês queiram, meu conselho é esse. Não tenha medo de perder. Aquele que não respeita o seu tempo, o seu espaço, não merece a sua companhia, sabe? Só tira de você. Porque nas relações precisa haver troca, haver respeito, né? Se você é uma pessoa que para ter aquela amizade, né, aquele trabalho, aquele amor, né, para conquistar o respeito que você deseja, você é a pessoa que tem que estar sempre curvada e à disposição, não existe respeito nisso. Não existe troca nisso. Não é uma relação saudável, né? Precisa romper todas as relações? Não. Mas se você é uma pessoa que ainda não aprendeu a dizer não e tinha essa dificuldade como eu tinha, vá treinando aos poucos, vá treinando, né? Aprendendo a dizer palavras curtas. O interessante é que quando a gente fala, eu não posso porque eu tenho um compromisso, a pessoa que não se importa com você, ela vai dizer, mas que compromisso? Mas qual? Mas onde? Por mais que você diga e detalhe, ela vai dar um jeito de mostrar para você que o seu compromisso não é mais importante que ela. Dá para deixar para amanhã. Então pense, reflita. O ato de dizer não é um ato de coragem. Exige coragem, porque você vai ter que aprender a não ter medo de perder aquela relação, de perder aquele espaço. Então exige coragem, exige autoconhecimento, exige trabalhar a sua autoestima, né? O seu amor próprio, a forma como você se vê, como eu sempre falo aqui, né? Então exige parar e refletir o porquê a gente se coloca nessa situação. Porque, gente, nós fomos educados a dizer sim. Fomos. E é difícil a gente identificar esse padrão em nós sem parar para nos auto-observar. E para observar essas pessoas que exploram
essa nossa vulnerabilidade, essa nossa boa vontade, né? E aí a gente se torna marionete. Você é uma marionete? Então hoje estamos falando de algo simples, uma palavrinha simples, não, mas que é algo transformador. É o entender que aprender a dizer não não é egoísmo. É aprender a se dar dignidade, a reconhecer os seus limites e optar por você, antes de sair fazendo o que os outros querem que você faça. Está sempre à disposição dos outros, sem saber se colocar, sem saber se impor, sem saber colocar a sua vontade e dizer não. Isso é muito bom. Nossa, gente, isso é muito bom. Para os outros, para aquele que quer que você esteja sempre à disposição. Para ele é maravilhoso, mas e para você? Então, eu entendi, e eu falo por mim, que quando eu aprendi a dizer não, eu optei por uma vida mais produtiva, sabe? Porque eu pude me dar mais, sabe? Eu não estava mais sempre à disposição. E uma vida autêntica, né? A partir do momento que eu olho para mim, que eu me conheço e que eu sei que todo aquele sim senhor, sim senhora, toda aquela disponibilidade me tirava do meu caminho, dos meus propósitos, tirava o olhar de mim, né? E me fazia ser ali uma sombra da vontade dos outros. E você? É uma sombra da vontade dos outros? Responda aí. Então, se você é essa pessoa que tem essa dificuldade, meu conselho é comece hoje. Comece hoje. E se você tem tanto medo de perder essas pessoas aí, a qual você se submete a todo tipo de situação para não perder e agradar, quando você começar a colocar o limite, não se preocupe. A verdade sobre elas vai aparecer, né? Porque a nossa intuição fala, né? O nosso bom senso fala, mas às vezes, para a máscara da pessoa cair, é necessário esse pequeno confronto, que eu nem diria que é um confronto, mas para a pessoa que quer te subjugar, vai ser. Vai ser um ato de rebeldia. Ai, como você mudou, como você tá frio, como você tá fria, como você é complicado, você é complicada. Seja bom para você. Como eu sempre digo, se dê o melhor. Seja bom para você primeiro. Diga sim para você primeiro, antes de dizer sim para quem quer que seja. Seja fiel a você, antes de ser fiel a quem quer que seja. Porque está à disposição, gente. Está à disposição. Sobrecarrega a gente. E depois, essas mesmas pessoas, quando a gente não tem tempo para investir em nós mesmos, vem criticar que a sua vida não vai para frente. Mas por que será? Será que você está vivendo para você? Ou está vivendo para os outros? Então, aprenda essa palavrinha mágica, poderosa, que vai te beneficiar quando usada com sabedoria, em seu bem, em seu próprio bem, pelo bem do seu tempo, pelo bem da sua saúde emocional, pelo bem da sua saúde mental, pelo bem da sua autoestima. Aprenda a dizer não. Então é isso, meus queridos. Eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído, né? E como eu sempre digo, olhe para você, cuide de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Não espere que os outros façam aquilo que é de responsabilidade sua. Se amar, se conhecer primeiro, se amar, né? E lutar pelo seu bem-estar, pelo melhor para você. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.